Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje no nosso webcast nós vamos receber o Luiz Aguiar. Luiz Aguiar, que é o nosso aluno do programa Board Leaders de 2023 e fundador da LA Estratégia. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Conta pra gente um pouquinho mais sobre quem é você e como você chegou até a LA Estratégia. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado ao Easy. Luiz Aguiar, tenho 25 anos de executivo, CEO, CFO, conselheiro de empresas. Sou nascido no Rio de Janeiro, mas tive a oportunidade de morar em várias cidades do Brasil e 2 fora do Brasil também. Tenho desenvolvido essa minha atividade, curiosamente, em empresas brasileiras, e empresas brasileiras fechadas e abertas, todas com conselho de administração. Então, a minha vida foi, a partir do momento que me tornei diretor estatutário, que está fazendo 25 anos esse ano, passou a ser uma relação direta com o conselho de administração, o conselho consultivo das empresas brasileiras. Cheguei até a LA depois desses 25 anos, que eu me considero como um amadurecimento muito forte com relação a essas atividades de direção geral, e hoje, através da empresa, eu contribuo como consultor e conselheiro de empresas com perfil de empresas médias e familiares. 25 anos de história, hein? Você tem bastante história para contar e compartilhar aqui conosco. Como é que você vê, Luiz, essa sua transformação dentro dessa sua jornada de carreira, né? Você começou lá no Banco do Brasil, em 95, se tornou líder, se tornou dirigente geral, foi CEO de empresa, foi CFO. Você também atuou em conselhos e atua em consultoria. Como é que você vê os principais elementos de transformação dessa sua jornada? Eu entrei numa empresa e subi, né, fui promovido na minha carreira no Banco do Brasil e me deu muitas oportunidades o Banco do Brasil. Inclusive, na época, tinha uma área de Banco do Brasil Investimentos, tem o fundo de pensão, um dos maiores fundos de pensão da América Latina, que é a Previ, e eu acabei atuando nessas 2 áreas. Então, em determinado momento, como executivo, ainda como gerente, como diretor-geral de uma área vinculada ao comércio exterior, eu assumi pela primeira vez, no ano 2000, um conselho de administração de uma empresa fechada, que era uma seguradora de crédito à exportação, em que eram sócios outros bancos privados e o próprio BNDES. Então, a partir disso, já começou a eu comecei a conviver com executivos do mais alto nível dessas outras instituições. Então, eu tive uma boa mentoria dessas pessoas, né? E eu tive sempre o ouvido muito aberto para fazer essa aprendizagem. A partir disso, eu fui diretor de investimentos da Previ, na época onde o presidente do Banco do Brasil era o Cássio Casseb, ele me convidou. Foi uma experiência também muito importante, porque naquela ocasião o portfólio era muito diversificado. A economia brasileira, industrial, agroindustrial, passava pela Previ, eu era o diretor de investimentos. Então, eu também tive a oportunidade de conviver com pessoas muito experientes, né? De grupos empresariais, maiores grupos empresariais do Brasil, e normalmente aprendi muito. Eu acho que eu tenho uma vantagem pessoal de ter uma inteligência emocional que eu considero bastante desenvolvida, e isso fez com que esse aprendizado, em algum momento, começasse a contribuir com um conteúdo maior, inclusive na minha experiência na época de finanças, né? A partir dali, eu fui para o mercado privado, saí do Banco do Brasil, fui trabalhar na Embraer, e aí sim, fiquei 10 anos lá. Eu não preciso falar como foi essa experiência, né? O próprio nome da empresa fala por si só. Na área de defesa, né? Que você me eu fui da área de defesa, mas fui também o vice-presidente de Finanças e Relações com o Mercado. Consegui abrir mercados, consegui, junto com um grupo absolutamente sensacional de engenheiros e pessoas muito inovadoras e focadas no negócio, desenvolver novos produtos para a companhia. Depois disso, eu saí da Embraer, fui convidado por um dos conselheiros, meses depois, para assumir uma startup na área de commodities agrícolas, para organizar. Ele falava bem, eu sei que você não conhece esse setor, mas eu sinto que você consegue organizar e planejar, tem uma visão de planejamento estratégico muito legal, e é disso que eu preciso que você fique lá por um período. Então, fiz isso, era um empreendimento da Sojitz, japonesa, junto com
com o Josué, que é dono da Coteminas. Depois migrei para outro segmento, primeiro para o Conselho da Paranapanema e depois me tornei executivo da empresa. Empresa com alto endividamento, cuja experiência também foi bastante desafiadora. Mas isso tudo, essa diversificação toda, me deu um conhecimento muito grande sobre as funções de diretor-geral, né? E essa relação de conselho. Aproveitando esse ponto, estamos falando basicamente aqui de 3 chapéus, basicamente, né? Um chapéu diretor-geral, quem está no vértice de uma organização, o propósito aqui da nossa escola de formação. Há o chapéu também de conselho e o chapéu como consultor. Exato. Quais são as principais diferenças na sua atuação? Como é que você vê? Porque imagino que tem diferenças muito significativas. Uma coisa é o executivo, outra coisa é o executivo que migra para o conselho, ou aquela pessoa que vem de fora, né? E que tem que tomar cuidado para não entrar tão dentro da operação como na consultoria. Como é que você vê a diferença entre esses 3 chapéus? A sua capacidade de liderança, você exerce efetivamente no papel de CEO ou mesmo de CFO estratégico, como foi o caso que eu passei lá na Embraer, né? Você tem uma quantidade de gente para liderar, vários gerentes, então a execução é sua, o PNL, o famoso PNL é seu, né? O planejamento de longo prazo é seu, a estratégia de longo prazo você desenvolve. Você, evidentemente, tem que formatar isso com a sua equipe, o engajamento é importante nisso. E depois você tem que submeter isso a um conselho, você tem que fazer essa defesa. Conselho. O bom conselho, eu tive alguns excelentes conselheiros, eles realmente te provocam, né? Eles fazem perguntas sobre algo que não necessariamente você viu na totalidade. E não tem problema nenhum, você volta e refaz, né? Então, eu me lembro de um projeto do próprio KC390, nós fomos a esse debate com a diretoria executiva e depois com o conselho pelo menos umas 5 vezes. E não tem absolutamente vergonha nenhuma de dizer que voltava com o dever de casa para fazer. Até o ponto que você cobre os riscos, cobre todos aqueles pontos que foram levantados. Então, o papel do executivo é realmente hands-on, de você juntar a sua equipe e trabalhar em cima dos projetos, e elaborar a estratégia, e depois uma tarefa de aprová-las no conselho de administração das empresas. O papel do conselheiro não é de forma alguma interferir nesse processo da sua liderança, de tentar te substituir, e sim promover um debate inteligente, com perguntas que te façam refletir, para saber se todos aqueles riscos que são inerentes a qualquer projeto, se você foi capaz de realmente de endereçá-los e ter uma resposta para isso. Lembrando, né, pessoal, que nem sempre acontece aquilo que a gente programou, né? Às vezes você atira no que vê e acerta no que não vê, né? Então tem casos e mais casos onde a gente achava que ia vender menos um produto, acaba vendendo mais e vice-versa, né? E tem coisas que você teve que descontinuar, teve coisas que você teve que integrar. Então, assim, as novidades não são sempre boas, né? Então, respondendo a sua pergunta, o papel do conselheiro é realmente de fiscalização, que não tem como deixar de ser. Aquele bom conselho também te apoia, né, refletindo junto com você. O papel do executivo é realmente se preparar e preparar o seu grupo, não é só você, engajar as pessoas para que todo mundo esteja na mesma página com relação à defesa desses projetos. E o papel do consultor é muito novo para mim, é recente, né? E eu fico bem preocupado em que medida que você adentra no processo. Há um entendimento que o consultor está contratado para ser um pouquinho mais firme, entrar um pouco mais na operação, mas eu sempre fico muito preocupado de eu não substituir a liderança natural do CEO ou do CFO daquela atividade, né? Eu tenho sido feliz porque nos casos que eu tive, em 2 casos, acabaram me pedindo também para fazer uma certa mentoria com esses executivos, então eu acabei ganhando muita confiança deles e deixando bem claro qual é o trabalho, qual é o escopo de um, qual é o escopo do outro. Os limites. Né? Os limites. E agora falando especificamente então de conselho, você tem uma experiência muito rica aqui para a gente poder discutir um pouco, que é a experiência de conselhos em empresas fechadas e abertas em empresas brasileiras. E você citou que conviveu com bons conselheiros quando você era executivo. O que é um bom conselheiro? E qual é o papel do conselheiro
ao enfrentar um pouco esse dilema que o executivo me parece natural para um ambiente que existem conflitos de interesse. Nem sempre se cria um ambiente de tanta transparência para o executivo quando você tem um conselheiro do outro lado. Como é que é essa combinação entre essas partes na prática, Luiz? Bom, o primeiro conselho que eu assumi, o Banco do Brasil, o Banco de Investimentos, me indicou. Eu tinha uma posição de gerente executivo sênior do Banco do Brasil e o Banco do Brasil Investimentos era acionista de uma seguradora de crédito de exportação. E essa seguradora de crédito de exportação tinha outros sócios, os principais bancos do Brasil e o próprio BNDES e liderado por um sócio estratégico que era uma empresa francesa. Eu cheguei lá e me deparei com pessoas do conselho, como o vice-presidente do BNDES, como o ex-presidente do Unibanco, com uma pessoa super sênior da Bradesco Seguros, que conhecia bastante sobre o tema. E eu vinha como especialista na área de financiamento do comércio exterior, parte chamada Trade Finance. Eu realmente me dedicava muito a esse tema há algum tempo. Tinha trabalhado já no Brasil, Nova York, estava voltando para o Brasil. Então ali já dava para sacar, porque eu era o mais jovem daquele grupo. Mais jovem da turma. Era o mais jovem da turma, mas... De uma turma bastante experiente. Bastante. E eu tinha uma entrega para fazer. Eu vi que tinha uma relação de sinergias que não estavam sendo aproveitadas. Mas tinha um problema de gestão grave, porque o CEO e o CFO tinham sido indicados pelos sócios, né? E o CEO, principalmente, não estava performando como deveria. O nível de engajamento também dessa pessoa, que tinha vindo da França e tal, estava bem comprometedor. Então, o primeiro diagnóstico que nós fizemos era que precisava fazer uma mudança organizacional com a troca deles. Sendo que o CFO tinha sido indicado pelo banco que eu representava, inclusive eu o conhecia. Notícia ruim logo no começo. Na largada. Então, mas assim, a gente trabalhou no sentido de que, principalmente com esse CFO, de mostrar que essa mudança seria importante para o desempenho da própria empresa, né? Que não necessariamente, inclusive, ele estava saindo por performance, pela conjuntura política, né? Porque é um fórum político, uma empresa de capital aberto ou de fechado, tem essas relações em prol da companhia, evidentemente, né? Sempre em prol da companhia, no melhor interesse da companhia. Então, tive uma conversa, portas fechadas, expliquei o processo, ele saiu, depois chequei com outras pessoas que o conheciam também, comecei a acessar, evidentemente ele não gostou, mas entendeu a minha posição, e as coisas deram certo. Fizemos um trabalho via Headhunter para contratar os novos executivos e seguiu com um desempenho, obviamente, por conta disso também, por conta do engajamento dos conselheiros. A gente apoiava muito a empresa era nascente, né? Era uma startup com grandes investidores por trás, né? Então a gente fez o negócio melhorar bastante naquela época. Agora, como que, eu acho que toda organização você pode olhar de várias formas. Você pode olhar de uma forma mais engenharística, como um mecanismo com várias peças e processos. Eu posso olhar sobre aspectos mais antropológicos, culturais, um elemento de valores, ritos, né, que são repetidos. Nós aqui na escola gostamos de olhar pelo lado humanístico, e você usou o termo aqui da política, né? Eu acho que a organização, no final, ele é esse mecanismo social de pessoas tentando influenciar outras pessoas para servir outras pessoas. E o conselho entra como uma parte fundamental para essa gestão do crescimento de uma organização. Por outro lado, há muitos elementos políticos dentro dessa relação, que muitas vezes podem conflitar. Como é que, olhando para esse exemplo que você enfrentou lá atrás, onde o profissional mais jovem teve que dar uma notícia ruim, mudar a estrutura de um mecanismo de conselho que estava bem montado, mas talvez com pessoas que não estavam performando também, como é que se constrói um ambiente de transparência em um conselho quando há tantos conflitos de interesse entre tantas partes numa mesma mesa? Eu vejo uma pessoa essencial nesse processo, que é o presidente do conselho. Ele tem um papel fundamental de alinhamento entre os outros conselheiros, sabe? Esse agente é um agente que, de vez em quando, passa batido, porque, no de legislação brasileira, todos somos conselheiros, né? O presidente do conselho não tem uma posição de hierarquia sobre os demais, né? Mas ele tem uma posição de liderança que ele tem que exercer naturalmente, é necessário. E a gente teve a felicidade de ter essa pessoa que conseguiu conversar com a gente
ele conversava bastante de forma conjunta, mas também almoçava um com o outro para entender as agendas. Né? A agenda tem que ser uma só, de preferência. A agenda não pode ter outros itens que não sejam do interesse maior da empresa. E as pessoas que estavam ali, tinha gente muito experiente desses bancos privados que já estavam na fase de conselho, muito sêniores, e realmente despojados realmente de qualquer outro interesse que não fosse aquilo. Então, eu acho que essa composição do conselho e com essa liderança desse presidente, que era uma pessoa, inclusive, muito assim, tranquila de lidar, sabe? Convidou para a festa de 60 anos dele na época, todo mundo. Era um famoso bom vivant, mas que queria o muito agradável demais, entendeu? Assim, e conseguiu realmente criar um ambiente em que as pessoas pudessem se posicionar, havia essa liberdade, essa transparência, e ele conseguia conduzir de uma maneira muito assim, competente, sabe, essa relação. Quando a dificuldade foi realmente a troca dos administradores, não foi de imediato, tá? Assim, você não faz isso, porque a pessoa tinha sido indicada pelo sócio estratégico da empresa, o CEO estratégico, que conhecia o negócio. Então, assim, teve um trabalho de convencimento que ele liderou, né? E eu liderei o trabalho com o CFO para a gente parar todas as áreas. Uma vez que isso aconteceu, a gente criou ali uma unidade em prol da empresa, né? Houve isso. Correndo um pouco no tempo, então, como é que você enxerga o Conselho brasileiro, né? E aqui eu queria olhar por duas facetas. Do lado empresa, tem alguma coisa que é meio característica das empresas brasileiras, quando a gente fala de conselho, mais profissionalizado, menos, ou o elemento talvez seja mais cultural, quando você compara com outros países que eventualmente você conheceu? Eu tive uma experiência de conselho, uma única fora do Brasil, mas com uma cultura mais semelhante da qual a gente teve origem, que foi em Portugal. Né? Então, eu não consigo fazer assim, uma avaliação com o conselho anglo-saxão, eu não consigo, mas o que eu vejo, assim, nós somos um povo relacional, né? Um povo de conexões, né? E é necessário que você realmente faça essas conversas, né? Individualmente, coletivamente, principalmente esse líder do conselho, para isso acontecer. A característica hoje, quer dizer, se modernizou muito, né, os conselhos de administração. Inclusive, me surpreende alguns conselhos que eu conheço de empresas fechadas que também adotaram boas práticas, muito boas práticas com relação a esse tipo de coisa, de parte relacionada, conflito de interesse. Criou-se um estatuto, criou-se um regimento interno de proteção da empresa em relação a possíveis outras agendas que não estejam ali de forma mais evidente. Eu acho que, óbvio, tem problemas, tem encaminhamentos para ser feito, tem uma série de questões aí no front, né, de avaliação de riscos, de aversão a risco versus investimentos, tem muita coisa, né? Mas eu acho que no decorrer desse período de 25 anos, a evolução é muito grande. Conselheiros independentes, formação dos conselheiros, a própria escola aqui, o ISE tem essa preocupação de formação de líderes para esse fórum, né, que é muito importante que se faça. Então... E do lado do conselheiro, né, para o papel específico do presidente de conselho, você citou lá atrás uma competência que é a inteligência emocional, dentro desse contexto político, temperado pela nossa cultura nacional. Quais principais habilidades o presidente do conselho, que precisa liderar conselhos aqui no Brasil, precisa ter? Quais principais elementos da inteligência emocional ele precisa desenvolver? Ou você desenvolveu, né? Passando por esses 20 anos aí depois. A primeira grande dificuldade e o desafio é perceber as agendas, como eu falei, né? Perceber o que é a preocupação de cada um dos membros, né? Eu participei de um curso chamado Leading from the Chair, que tinha uma pesquisa com os integrantes lá do curso, que era um curso que ninguém estava ali tocando empresa nenhuma, né? E o professor ele colocou no quadro vários componentes da comunidade de negócios, né? O que seria prioritário para cada um de nós. Então, começava lá a própria organização, os clientes, fornecedores, os bancos, os acionistas, você mesmo. Você mesmo é um perigo. Você mesmo é difícil ali, você não viu o pessoal já cravando como prioritário, né? E alguns outros chamados assim, em inglês de stakeholders, né? Vamos chamar assim.
E aí, nessa pesquisa, que era completamente compromissada, os resultados foram dos mais diversos, né? Eu cravei número 1 a empresa, número 2 a empresa, número 3 a empresa. Eu cravei. O pessoal cravou, a comunidade, os clientes e tal. Então, o papel desse líder do conselho é tentar, na medida do possível, encaminhar uma agenda única para que a empresa e o próprio executivo, porque o executivo fica perdido se as agendas são muito diferentes. O cidadão que está tocando lá o PNL, o planejamento estratégico, ele precisa ter essa unidade para ele se sentir apoiado. Então, quanto mais a empresa e o conselho e o presidente do conselho conseguem montar essa agenda comum, eu tenho certeza que a performance da empresa é melhor. Tem um quê aí de um certo desprendimento pessoal? Total. Porque a decisão não é nunca individual do conselho. Tem muita gente que teme, né, uma decisão colegiada, né? Tem muito executivo, assim, fundador de empresa, esse negócio de fórum, de decisão, tal, não sei o quê. Isso tem mudado aos poucos, né? As pessoas estão ouvindo mais, né? Porque até se tomar decisão colegiada, ouvindo especialistas, gente que conhece, que tem experiência, já é difícil, né? Porque você não tem todas as informações, circunstâncias mudam, a dinâmica do mercado muda a cada minuto. Então, já é difícil com as informações já disponíveis. Imagina você fazer isso com a sua única cabeça, de forma unilateral. Então, isso já está tendo um entendimento que é por aí. Essas decisões sendo, vai ser muito demorado, vai... Tem determinados negócios que as decisões precisam ser tomadas de uma forma mais rápida, né? Reação mais rápida, mercado de varejo, mercados com ciclo mais curto. Outros mercados não, ciclos mais longos, por exemplo, empresa de desenvolvimento de avião. Os ciclos são de desenvolvimento são de 6 anos. Se você demora 6 anos para fazer um avião novo, se você erra também, você quebra. Então, assim, a decisão tem que ser uma decisão muito madura, muito amadurecida, vendo todos os aspectos possíveis e ainda assim não vai ser aquilo que você achou que foi. Mas a tendência de reduzir o risco é grande, né? E mesmo que você aponte os riscos, você sabe para onde sair, né? Você, olha, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, mas ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia. Né? Por exemplo, os cisnes negros. Os cisnes negros ninguém consegue perceber, né? Mas é basicamente isso. Eu acho que quanto mais alinhamento de interesses conseguem ter, melhor é a execução, melhor é a relação com o CEO. O CEO também tem que ter esse jogo da transparência muito firme, entendeu? Não temer isso, né? Tem que estar disposto a fazer a divulgação, conversar abertamente sobre as questões, levar as questões ruins também. Eventualmente pode até servir para ele ter algum problema de ter que sair, etc. Mas levar é importante, né? Fazer essa transparência, essa divulgação é fundamental. Bom, passado então os 25 anos e muita história e dilema, o que você pode compartilhar conosco aqui para a nossa audiência de um grande aprendizado que você então dessa sua trajetória tão rica, Luiz? É a questão da ansiedade. Né? Eu já fui muito mais ansioso quando eu tinha 30 anos. Né? E é muito dizer para alguém que tem 30 anos que não seja ansioso, especialmente nessa geração ansiosa, né? De redes sociais, de muita informação, de excesso de informação assim absurda, né, que você tem. Mas é esse o recado. Ter experiências em várias posições, entendeu? Ter sentado nas cadeiras mais diversas, assim, ter convivido e mirado em mentores, ter mentores internos que a pessoa até nem sabe que você é mentora dela, mas você olha e percebe que você gostaria de ser aquela pessoa, né, que faz sentido para você. Eu acho que ter essa paciência, que é pedir demais para um jovem de 30 anos, como era para mim há 30 anos atrás, mas se eu puder passar, é isso mesmo, não tem outro caminho, entendeu? Tem que migrar, tem que sentar nas cadeiras, tem que sentir a dor do outro para você perceber e ganhar maturidade suficiente para que as decisões sejam tomadas no prazo certo, sem perder tempo, mas que sejam as decisões mais maduras, que você possa, com o nível de informações que você detém dentro do cenário que você consegue vislumbrar, né? As incertezas vão te acompanhar, não tem como você anular as incertezas sobre as quais você vai ter que encarar depois da decisão tomada, mas eu diria que controlar a ansiedade
não é? Sentar nessas cadeiras, fazer uma progressão de carreira de uma maneira progressiva. Isso não quer dizer que em determinados itens, por exemplo, hoje eu vejo empresas que necessitam tanto de implementar novas tecnologias, AI, 4.0, etc., que eventualmente um jovem executivo que tenha essa capacidade de entender a evolução técnica e estratégica, principalmente, de um negócio como esse, não possa sentar no board. Eu não sou radical com relação à questão de idade, né? Eu já vi muitos jovens de 40 anos maduros o suficiente para poder sentar e contribuir, não é isso. Mas, de uma maneira geral, você tendo essas experiências diferentes e subindo na carreira executiva, te dá mais maturidade, você fica mais rico em termos de conteúdo para poder contribuir. Luiz, muito obrigado pela sua visita aqui na escola, por compartilhar conosco essa sua história tão interessante. Sempre um prazer, obrigado. Obrigado. E para você que está nos assistindo e que está aí pensando o que você faria no papel de conselheiro, consultor ou executivo, acho que a nossa história de hoje ela traz uma reflexão interessante. Quanto que você tem cuidado do seu desenvolvimento pessoal? O Luiz compartilhou conosco a importância do desenvolvimento da inteligência emocional para essa sua carreira, o que me faz pensar no quanto você está desenvolvendo as suas virtudes, que no final das contas são a nossa grande bússola para uma melhor tomada de decisão, independente do papel que você ocupa hoje. Obrigado pela sua audiência e te esperamos em nosso próximo episódio.